Uma canção que começou com um encontro casual com Diana Ross em uma pista de esqui. Um encontro que trouxe à memória um desejo reprimido. No resumo do som de hoje, nós vamos entender como foi que Steve Miller e sua banda criaram o hit Abracadabra de 1982. Resumo do som. Muito antes de Abracadabra dominar as paradas de sucesso, a Steve Miller Band e o seu fundador já tinham uma longa estrada. A banda surgiu em São Francisco no final dos anos 60, no auge da psicodelia e do blues rock, e Steve Miller ganhou fama como um jovem virtuoso da guitarra. No começo, eles eram conhecidos como Steve Miller Blues Band e faziam parte da cena alternativa, com o sucesso comercial demorando um pouco para chegar. Foi apenas em 1973, com o álbum The Joker e sua faixa título, que Steve Miller foi parar no topo das paradas americanas. Em seguida vieram os álbuns Fly Like an Eagle, em 1976, e Book of Dreams, em 1977, ambos recheados de clássicos como Take the Money and Run, Rockin' Me e Jet Airliner. O álbum Greatest Hits, de 1974 a 1978, também teve boas vendas e consolidou a banda como referência do rock setentista. Só que no início dos anos 80 as coisas começaram a mudar. O álbum Circle of Love, de 1981, não empolgou tanto, e o hit Heart Like a Wheel só chegou ao 24º lugar nas paradas. Uma possível explicação para isso é que a cena musical de então havia mudado. New Wave, post-punk e o synth-pop dominavam as rádios. Muitos grandes artistas dos anos 70 tiveram dificuldades para se atualizarem e a Steve Miller Band foi uma delas, ou pelo menos foi até o lançamento de Abracadabra. A história dessa música é cheia de reviravoltas. A parte instrumental da canção já havia sido desenvolvida ao longo dos anos 70, com o Steve Miller tentando encaixar uma letra nela, mas sem sucesso. Ele mesmo dizia que as primeiras tentativas foram péssimas e as rimas pareciam coisa de criança. O instrumental era bom, mas os versos simplesmente não funcionavam. E vamos lembrar que funcionar não quer dizer que ela seja boa. Isso mudaria em um belo dia na estação de esqui em Sun Valley, em Idaho, nos Estados Unidos, graças a um encontro inesperado com a diva da soul music Diana Ross. O Steve e a Diana se encontraram no meio da montanha e, durante o animado bate-papo, o Steve se lembrou de quando tocou com ela e a Supremes no programa de TV Hullabaloo da NBC nos anos 60. Aquela lembrança foi a faísca que ele precisava. Durante o almoço, ele tentou imaginar como seria a letra da música se ela fosse cantada pelas Supremes. Segundo Steve, ele fechava os olhos e conseguia ver as Supremes cantando o trecho Quero estender a mão e te agarrar. E assim, em cerca de 15 minutos, estava finalizada a letra de Abracadabra. Com a letra pronta, o Steve apresentou a sua música para a banda. Nessa época, ele dividia a produção com o baterista Gary Malaber e o guitarrista John Massaro, que também participariam do álbum Abracadabra. Aliás, Abracadabra foi uma das duas únicas faixas a serem compostas pelo Steve Miller. Um álbum pensado para se adequar ao som dos anos 80. Tinha muitos sintetizadores e efeitos eletrônicos misturados ao rock mais clássico da banda. Não que os equipamentos eletrônicos fossem uma novidade para eles, que já haviam se utilizado de teclados e efeitos em outras músicas, mas Abracadabra foi a canção na qual eles decidiram abraçar de vez o pop eletrônico. A levada de teclado e os efeitos incidentais, assim como o curto riff de guitarra, se tornaram a marca registrada da canção. Também merecem destaque os estranhos riffs de guitarra e o solo curto, que foram a cereja do bolo.
A versão do álbum tem pouco mais de 5 minutos, mas para tocar nas rádios foi editada para ter 3 minutos e 37 segundos. A produção foi precisa e trazia elementos que grudavam no ouvido à primeira audição. O mesmo não podia ser dito da letra da música, que alguns críticos consideraram simples demais. E realmente, alguns trechos são bem, digamos assim, bobinhos, como por exemplo, você me deixa excitado, você me faz suspirar, você me faz rir, você me faz chorar. Me mantenha ardendo pelo seu amor com o toque de uma luva de veludo. You make me hot, you make me sigh, you make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love with the touch of a velvet glove. Mas o público adorou essa combinação estranha. Apesar da confiança do Steve Miller, a gravadora Capitol Records não botou fé em Abracadabra. Na verdade, os executivos acharam que a canção era horrível e chegaram a dizer que Steve Miller estava acabado. Esse feedback negativo afetou muito Steve e ele decidiu cancelar uma turnê nos Estados Unidos, buscando refúgio na Europa em maio de 1982. Só que enquanto ele estava lá curtindo uma fossa, Abracadabra estourou nas paradas da Europa e Austrália, graças à gravadora Phonogram, que tinha os direitos internacionais. Quando o Steve voltou para casa, a música já ocupava o primeiro lugar da parada da Billboard, posto que a banda não ocupava desde 1976 com Fly Like an Eagle. Este seria o último primeiro lugar para a Steve Miller Band. Abracadabra virou um fenômeno ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, onde tocava de hora em hora nas rádios FM. Ela também chegou ao topo em 9 países no ano de 1982. Como nos anos 80 os videoclipes eram essenciais para o sucesso, graças à MTV, Abracadabra obrigou Steve Miller a entrar na onda. Conhecido por ser discreto e fugir dos holofotes, ele não queria aparecer muito no videoclipe. Assim, o diretor Peter Cohn, inspirado na palavra Abracadabra, usou e abusou do tema magia, com mágicos fazendo truques, modelos bonitonas e alguns dos primeiros efeitos de computador a aparecerem em videoclipes. O Steve aparece de óculos escuros, tocando guitarra em câmera lenta, quase como se estivesse comandando a mágica nos bastidores. É um videoclipe ruim, mas que era perfeito para os anos 80. Apesar de Abracadabra ter sido o auge da Steve Miller Band nos anos 80, ela não conseguiu trazer sucesso de público para a banda. Como o próprio Steve Miller declarou, eles continuaram sendo considerados ultrapassados pela nova geração, que não lotavam os locais dos shows. O Steve Miller ficou 6 anos sem fazer turnê, reaparecendo apenas em 1988, já como ícone do rock clássico, tocando cerca de 50 shows por ano, principalmente nos Estados Unidos. Mas Abracadabra foi um marco dos anos 80, sendo anos mais tarde regravado por bandas como o Sugar Ray e aparecendo em filmes e séries como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. O Steve Miller seria incluído no Rock and Roll Hall of Fame em 2016. E em 2024, até o rapper Eminem usou um trecho da música em sua canção Houdini. Tudo isso mostra que Abracadabra é uma canção que, goste ou não, marcou uma geração inteira e está presente na maioria das coletâneas de sucesso dos anos 80. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir mais esta edição do Resumo do Som. Mês que vem eu volto com outra história de um outro hit dos anos 80. Um abraço e até lá! Resumo do Som. As histórias por trás dos sucessos dos anos 80.